Olá, povo, tudo bem com vocês? Uma boa tarde para todos que estão chegando ao canal. Estamos aqui com uma pequena planilha só para exemplificar como que vocês vão utilizar uma fórmula para a gente poder somar essa planilha, tá? Então você tem aqui o código, você tem o produto, lógico que são todos fictícios, né? Então tem porca, parafuso, arruela, prego, alicate e martelo. Alguns valores aqui fictícios também. E aqui a gente tem uma coluna de total do primeiro trimestre. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para somar? O primeiro de tudo que você precisa fazer na planilha é vir na célula em que você quer o resultado e colocar o sinal de igual. Tá certo? Primeiro de tudo, sinal de igual. E aí você vai clicar na primeira célula que você tem o valor, que no caso ali é o 4.500. E essa célula aí, o nome dela é D6. Por que D6? Ele está na coluna D e ele está na linha 6. Tá? Então é errado você vir aqui e tentar resolver igual na calculadora. Né? Na calculadora você coloca assim, ó, 4.500, tá? Aí vai colocar o sinal de mais. Eu estou fazendo do jeito errado primeiro, tá, galera? Ó, 4.500 mais o do lado ali que é em fevereiro, que é 5.040, mais 5.696, que é o valor que a gente encontra em março. Tá? Então, colocando o sinal de igual, colocando os valores e dando um Enter, a planilha, o Excel, ele vai somar para a gente. O total que a gente encontrou ali foi de R$ 15.236. Tá? Mas essa é uma maneira errada de fazer. Por que, que é uma maneira errada? De repente teve um erro de digitação aqui e em janeiro o produto porca não foi 4.500, né? Foi 4.000, tá? Então eu vou diminuir 500. Fiquem olhando aqui o total para ver se ele vai alterar, tá? Então eu vou vir aqui em janeiro, no produto porca e vou tirar 4.500 e vou colocar só 4.000. Ou seja, eu diminuí R$ 500, né? E vocês percebam que o total ele continua igual. Por quê? Vou clicar duas vezes na célula, tá, galera? Clicando duas vezes, você volta a editar a sua célula, a sua conta, tá? A sua fórmula. Por que, que ele não modificou? Porque aqui na sua fórmula você colocou que você queria somar 4.500. Então, por isso que a gente não deve utilizar os números diretos aqui, quando você está trabalhando com Excel, tá ok? Então, a gente vai refazer da maneira certa, utilizando o nome da célula. Então eu quero somar aqui essa célula, que é a célula D6, e a gente já aprendeu, né? Por que D6? Porque ele está na coluna D e está na linha 6, sinal de mais. A célula do lado, que é a célula E6, mais a célula do lado, que é a célula F6. Ou seja, é o valor da porca em janeiro, o valor da porca em fevereiro e o valor da porca em março. Terminando essa sua fórmula, aí você vai dar um Enter para ele calcular para você. E ele já calculou. Agora, com este novo valor aqui, de 4.000, lembra que era 4.500? Ele somou e deu um total de 14.736. Tá? Mas, agora eu vou fazer aquele teste. Né? Vou voltar aqui com aqueles 500 que eu tinha tirado. Então, ao invés de ter 4.000, eu vou colocar 4.500, que era o nosso valor original, ok? Então, fiquem vendo aqui, ó, o total do primeiro trimestre. Vou vir aqui, vou colocar 4.500 e vou dar um Enter. Ali, ó, no total agora, automaticamente, ele já somou para a gente 15.236, tá? Então, assim você utiliza a fórmula, tá? Uma célula mais a outra célula mais a outra célula. Legal? Aqui na linha de baixo, eu já não vou mais utilizar esse método de somar célula por célula, porque a gente sabe que a planilha é muito grande e às vezes você vai ter 100 células para você somar, 200 células para você somar, 1.000 e assim por diante. Né? Então não tem como você fazer de uma por uma. Uma segunda maneira para você fazer isso é utilizando a função soma disponível no Excel. Então vamos aqui, ó, na linha de baixo. Essa linha aqui já é a linha do parafuso, né? É a linha 7. Então, primeiro de tudo eu coloco o sinal de igual, isso não vai mudar.
E eu vou utilizar uma função chamada soma. Então eu digito soma, automaticamente já aparece uma lista ali das opções que eu posso utilizar e eu abro o parênteses, tá? Então vai lá no tecladinho, abro o parênteses, seguro o Shift, né, que é aquela flechinha para cima e procura ali no teclado numérico ali em cima. No meu teclado ele está em cima do 9, né? O abre parênteses está em cima do 9 e depois para fechar parênteses está em cima do 0. Então eu abri o parênteses, agora você tem que indicar para o computador o que você quer somar, né? Qual que é o intervalo? A primeira célula até a última, né? Qual que é o intervalo? Então você pode vir com o mouse e você vai selecionar. Você clica, segura na primeira, eu quero selecionar aqui do primeiro valor do parafuso e você vai arrastando para o lado até chegar no último valor do parafuso, né? Automaticamente o Excel colocou aqui para você que você quer fazer uma soma da célula D7, dois pontos F7, certo? É só você fechar o parênteses e depois você vai dar um Enter e ele vai somar para você. Então o total do primeiro trimestre aqui do parafuso deu 21.160. Legal? Vou clicar aqui duas vezes para você poder visualizar de novo. Então, ó, primeira célula até a última. Então você não precisou colocar a célula do meio, né? É só a primeira, dois pontos a última. Tem diferença entre esses dois pontos aqui? Por exemplo, eu vou apagar ele e vou colocar um ponto e vírgula. Visualmente você já descobre a diferença, né? Na hora que você tira os dois pontos que significam até de um lugar o outro, quando você coloca o ponto e vírgula, você está falando para ele o seguinte, ó, eu quero que você some para mim a D7 e a F7. Essa seria a grande diferença então dos dois pontos e o ponto e vírgula, tá? Então sempre que você quiser um intervalo, você vai ter que utilizar os dois pontos. E dependendo de alguma situação que você precise somar um valor e o outro, por exemplo, o primeiro e o do meio, o primeiro e o último, você vai utilizar o ponto e vírgula. Não é o caso desse nosso exercício, tá? Então, a primeira célula, que é o D7, até a última célula, que é o F7, dando um Enter, ele já calcula para você. E uma terceira opção para você poder utilizar, eu vou aplicar aqui na coluna no total do primeiro trimestre da linha número 3, né, que a gente tem aqui, que é o produto arruela. Tá? Então aqui, se você quiser somar esses valores, você tem aqui também no Excel o autossoma, esse botãozinho aqui que eu estou circulando, ó, tá aí na tua telinha também, tá? Deve ter no teu Excel também, o autossoma. Você clicou ali uma vez, ele automaticamente identifica o que você quer somar, no caso que é a linha da arruela, né? Ele identifica o primeiro valor, identifica o último valor. Você, claro, não confie totalmente, bata o olho e veja se é isso mesmo que você quer. Se for o que você quer, é só você dar um Enter. Legal? Então, ó, agora a gente já tem a soma também da arruela. Ainda faltam as somas, né? Da linha prego, da linha do alicate e da linha do martelo. Aqui a gente vai fazer também com o autossoma. Veja lá, repare bem, né? Você clicou aqui no autossoma e ele percebeu que existe algumas células em cima também, né? Então ele falou, opa, ele já foi aqui para somar a de cima. Se você der um Enter, ele vai deixar esse valor. Então tem que tomar cuidado, esse valor não é o que a gente quer, porque ele somou já os totais aqui da porca do parafuso e da arruela. A gente quer o total do prego. Então essa soma aqui não vai funcionar para a gente. Tá? Então o que a gente pode fazer? Seleciona os valores que você quer e aí você clica no autossoma. Aí ele automaticamente, ó, ele pegou a linha que você já tinha selecionado antes. Tá? Então muito cuidado para utilizar o autossoma. Se você estiver começando, é bom você colocar o sinal de igual, digitar soma, abrir o parênteses e você mesmo manualmente selecionar o que você quer. Tá? Então aqui chegamos ao final desse vídeo. Ó. O total do primeiro trimestre de porca, parafuso, arruela, prego, alicate e martelo. E lembrando que, como ele está atrelado aqui às nossas células, se você modifica aqui, por exemplo, ó, de 3.260, se você coloca só 3.000, automaticamente ele já vai calcular para você, tá certo? Então essa é
a melhor maneira de você somar aí na sua planilha. Valeu? Até o próximo vídeo, galera.